Olá, queridos, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês uma breve meditação sobre identidade. Dentre tantas características que podemos classificar e identificar uma pessoa, talvez a principal delas seria o seu nome. E quando Deus ele traz os servos dele, as servas dele, os seus filhos, para um novo tempo, Deus precisa mudar a identidade dessas pessoas. Deus ele muda a identidade de vários homens, de várias mulheres. Eu quero citar alguns aqui. Na medida que se muda o nome, se muda a identidade dessa pessoa. Em Gênesis 17, versículo 5 diz assim: E não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Se a gente for pensar no nome Abrão, nós vamos entender que significa pai. E Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. O que nós entendemos sobre isso? Que Deus estava mudando a identidade também de Abrão para Abraão. Ao mesmo tempo que Deus mudava o nome dele, Deus também mudava a identidade de Abraão. A partir daquele momento, ele era um novo homem, com um novo destino, com novas atitudes. E Deus muda o nome dele, porque Deus também estava mudando a identidade dele. Da mesma forma, Deus começou a mudar a vida também de Sara, que na verdade era Sarai, e passa a ser chamada de Sara. Deus ele profetiza, Deus ele promete que Abraão vai crescer grandissimamente, que ele ia crescer muito, que ele ia prosperar muito, que ele seria posto por pai de muitas nações. E Deus então estabelece uma aliança entre Abraão agora. E ele fala, olha, a tua mulher também não vai chamar mais Sarai, ela vai chamar Sara. Sarai significa estéril e Sara, fértil. Se nós entendemos isso, quando Deus muda a identidade também de Sarai para Sara, Deus estava mudando uma identidade enferma para uma identidade restaurada, fértil, curada. Aquela mulher ela começou a acreditar que ela poderia engravidar a partir que Deus muda então o nome dela, de uma identidade enferma para uma identidade restaurada. Assim como Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus muda o nome para um novo destino, para uma nova etapa, para uma nova identidade. E nós precisamos entender que para nós vivermos algo novo, nós precisamos de uma nova identificação. Nós precisamos de uma nova identidade. E é tão interessante que se você for lendo o capítulo, você vai perceber que Deus ele coloca uma aliança, que é a circuncisão. A partir daquele momento, Abraão e todos os homens do seu convívio, eles teriam que circuncidar, que era uma marca da nova identidade que Deus estava colocando sobre Abraão, sobre Sara. Então Deus muda a identidade daquele povo, porque Deus estava trazendo um novo tempo para aquele povo através de Abraão. Quando nasce Isaac não precisou mudar de nome, nem de identidade, porque o nome dele já foi profetizado pelo próprio Deus. Deus falou, olha, teu filho vai nascer e o nome dele será Isaac. E nós percebemos que Deus não muda o nome de Isaac. E nós sabemos que Isaac, ele sabia tanto quem ele era, que quando, num certo momento da vida dele, ele foi para a terra dos filisteus, ele prosperou. Era uma terra de seca, numa crise econômica, numa crise de seca, onde não se plantava, não se colhia e não tinha água. E Isaac foi para esse cenário tão cheio de crises e lá ele prosperou. Diz a Bíblia que ele prosperou, que ele plantava, ele colhia a 100 por 1. Ele cavava poços, brotava água, tudo que ele colocava a mão prosperava, multiplicava, e ele prosperou por causa da identidade, do nome que ele recebeu, filho da promessa, a identidade que o identificava com quem ele era, e ele acreditava nisso. E por onde talvez o que ele passava, as pessoas falavam, lá, o filho da promessa, o filho de Abraão. Então isso enchia a identidade, enchia o coração de Isaac, e ele sabia muito bem quem ele era. Então nós percebemos que Deus não muda o nome dele. Mas o seu filho Jacó, a gente vai percebendo, quando Jacó ele encontra com Deus, ele diz lá em Gênesis 35, versículo 10, e disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não te chamarás mais
Jacó, mas Israel será o teu nome, e chamou-lhe Israel. Deus não muda o nome de Abraão, de Sara, não muda o nome de Isaac, porque Isaac ele já nasceu com uma identidade apontada pelo próprio Deus, mas Deus muda o nome de Jacó para Israel. Deus chama Israel porque Deus sabia que Jacó era o nome que identificava um passado. Jacó identificava o ladrão, o usurpador, aquele que roubou a bênção do irmão, aquele que mentiu para o pai, aquele que saiu fugitivo de casa. Então, quando Deus encontra Jacó em Peniel, Deus muda o nome de Jacó para Israel, porque como príncipe ele lutou com Deus. Então nós percebemos que Deus mudou também a identidade, porque o nome de Jacó identificava ele como aquele que roubou. Mas a partir daquele encontro com Deus, Deus muda o nome dele para Israel, que o identificava agora como aquele que lutou com os homens e com Deus e que prevaleceu. Uma nova identidade é estabelecida na mente e na vida de Jacó, porque agora ele é Israel. Deus muda o nome de Jacó, assim como também mudou a sua identidade. E ele sai dali também marcado. Assim como Deus marca Abraão na circuncisão, Deus marca Jacó, ele sai dali mancando. Como Israel, ele desce daquele lugar, ele sai daquele lugar. E como ele recebeu um nome, ele também muda o nome daquele lugar. Ele falou, olha, não vai ser mais Val de Jaboque, mas será Peniel, onde eu vi Deus face a face. E nós percebemos isso, que Deus, ele trabalha isso, ele muda o nome das pessoas, porque ele está mudando a identidade, o comportamento, a fala, o pensamento e o coração dessas pessoas. E eu creio que Deus ele deseja também mudar a sua vida, a sua identidade. Talvez você, como Sarai, tinha uma identidade enferma, questões emocionais e até físicas. Mas Deus mudou o nome dela, mudando a identidade, abrindo o útero dela para ser fértil. Talvez você é como Abrão, que depois mudou para Abraão, que precisava ampliar o horizonte da sua conquista, onde que ele conseguiria ver, onde que ele conseguiria ampliar a visão da sua conquista. Nós vemos Jacó, onde Deus trabalha curando, o libertando, mudando o nome dele e também mudando a identidade dele. Nós vemos também Deus fazendo isso, Jesus fazendo isso, lá em Marcos, capítulo 3, versículo 16, Jesus fala assim para Simão, Simão, a quem pôs o nome de Pedro. A narrativa bíblica diz isso. E quem foi Pedro? Pedro foi aquele que confessou que Jesus era o Filho de Deus, e ao mesmo tempo foi aquele que foi usado pelo diabo, dizendo, Senhor, tu não podes fazer isso contigo, o Senhor não pode ir para a cruz. Ao mesmo tempo que Pedro ouvia o Espírito Santo, era aquele que ouviu o diabo. Pedro era aquele que andou sobre as águas, mas ao mesmo tempo também negou a Jesus. Jesus estava ali trabalhando na identidade de Pedro, mudando a personalidade, a identidade, mudou o nome, não é Simão, é Pedro, Deus lapidando, transformando, e Pedro significa rocha, pedra. E nós vemos que Pedro ele entendeu isso, porque quando desce o Espírito Santo, a identidade de Pedro então passa a ser notória a todos, ele prega e quase 3.000 almas são salvas. E nós percebemos também na vida de Saulo, que mudou para Paulo, lá em Atos 13, diz assim, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, e continua narrando o que aconteceu. Aqui diz que Paulo, o nome era Saulo e agora o nome dele era Paulo. Mudança de nome também. Cheio do Espírito Santo. Nós vemos aqui um Paulo que mudou a sua identidade. Antes era o Saulo que perseguia a igreja, agora era um Paulo que era perseguido. Hoje, atualmente, de Jerusalém para Roma, é mais ou menos 4 horas e meia de avião. Imagina Paulo saindo de navio de Jerusalém até Roma para pregar a palavra, quantos dias ou talvez meses ele gastava no naufrágios, no navio, até chegar em Roma. Por que Paulo fazia isso? Porque ele mudou a sua identidade. Como Saulo, ele tinha um determinado comportamento. Agora, como Paulo, ele tem outro comportamento, outro pensamento, porque Deus mudou o nome dele, mudou a identidade dele. E eu quero encerrar essa meditação com vocês em Gênesis 35, de 16 a 18,
que fala que Raquel estava para dar à luz a Benjamim. E quando ela vai dar à luz, complicou o parto, e ela vem a falecer. E antes de falecer, ela diz, o nome dele será Benoni, que é o filho da minha dor, porque ela sabia que ela ia morrer. Mas naquele momento, Israel, Jacó, ele intercepta aquela palavra que a mãe identificaria o seu filho e diz, não, o nome dele será Benjamim. Se nós entendemos que Raquel, ela foi uma mulher que nunca deixou Deus trabalhar na vida dela. Quando ela saiu da terra de Labão, seu pai, ela rouba os ídolos do seu pai. E o seu pai vem para abraçar, para despedir dela, e ela estava sentada no camelo e colocou os ídolos debaixo ali daquele pano. E o pai dela vai e fala, filha, levanta para me te abraçar. E ela mente dizendo, eu estou menstruada, eu não posso levantar. E nós percebemos que essa mulher foi acumulando essa identidade que não fora trabalhada. Mesmo casada com Jacó, um homem que foi transformado com Deus, um homem que manquejava da coxa, um homem que era pai de multidões, filhos, essa mulher casada com um homem que foi transformado por Deus, não se deixou ser transformada, nem no seu nome, nem na sua identidade. E como ela não tinha a capacidade de gerar essa palavra profética de vida sobre o seu filho, ela dá o que ela tinha. Ela tinha dores, ela tinha uma identidade amarga, não restaurada, não convertida. E ela então amaldiçoou o seu filho, filho da dor. Se Jacó tivesse permitido que Benjamim chamasse Benoni, ele ia carregar uma identificação muito difícil de se viver. Eu matei minha mãe, eu sou filho da dor, eu sou filho da morte, eu sou assassino. Quando eu nasci, a minha mãe morreu. E Jacó, que não era mais Jacó, era Israel, ele tinha como gerar uma nova identidade no seu filho, não permitindo que aquela palavra de maldição entrasse na vida do seu filho, mas ele então dá um nome, uma identidade muito diferente. Benjamim é o nome dele. O nome dele será Benjamim, filho da minha destra, filho da minha força. Jacó é usado por Deus para abençoar, identificando Benjamim como filho da bênção e não da dor, como filho da alegria e não da morte. Eu conheço uma pessoa que ela carregava essa culpa, que quando ela nasceu, a mãe faleceu no parto, e ela chorava, e quando ela falava sobre isso, carregava um peso muito difícil, uma situação que a pessoa tem que administrar o resto da vida. E Jacó, Israel, naquele momento, não permite que esse peso venha sobre o seu filho. E então ele libera uma identidade, um nome dizendo Benjamim. Eu quero compartilhar isso com vocês. Você que está assistindo esse vídeo, eu quero que você receba essa identidade de Deus, esse novo nome dado por Deus. Eu quero dizer que quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele muda a sua identidade, Ele muda o seu nome. Talvez o seu nome é perdedor. Nascendo de novo, Deus te dá um novo nome de vitorioso, de mais que vencedor. Talvez você carregou muitos nomes que as pessoas foram te dando ao decorrer da sua vida. Mas Deus te dá um novo nome. O seu nome é escolhido, o seu nome é perdoado, o seu nome é sarado, o seu nome é curado, o seu nome é liberto, o seu nome é filho de Deus, o seu nome é filho amado, filha amada, o seu nome é príncipe, o seu nome é princesa. Você, homem ou mulher, pessoa que está me assistindo aí, ouvindo essa meditação, que você receba essa nova identidade, esse novo nome que Deus te entrega. Se te chamaram de qualquer nome, hoje Deus te chama de filho, filha, amado e amada. Esta é a sua identidade em Cristo Jesus. Você é propriedade exclusiva de Deus. No momento que você recebe Jesus, você recebe o nome que Ele tem para você. E o seu nome é tão importante que Ele diz que lá no livro da vida, o seu nome será escrito. Amém? Que você possa receber essas palavras, essa breve meditação e guardar no seu coração. Deus quer mudar o seu nome. Deus quer mudar a sua identidade. Amém?
Se você gostou dessa meditação, compartilhe aí com seus amigos, com a sua família, e que você possa deixar um like aqui e divulgar, para que essa palavra possa de uma maneira direta ou indireta alcançar mais pessoas, para que muitos saibam da nova identidade que podem receber quando se encontram com Deus, quando entregam as suas vidas para Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.